Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. E agora, cinema no rádio com Padu e Marta Padovese. Hoje, no Cinema no Rádio, vamos bater um papo sobre Alfred Hitchcock, que foi um cineasta inglês, uma das mais importantes personalidades do cinema de mistério e intriga, sendo chamado de mestre do suspense. E para bater esse papo, está aqui conosco o Padu. Olá, Padu! Oi, Marta. Gosto muito de cinema, mas são tantos os filmes. Pesquisando, sobre o Hitchcock, até porque eu gosto muito dos filmes dele, e mesmo sendo antigos, eu, quando tenho oportunidade, reassisto. Quis dar uma olhada numa lista de 100 melhores filmes de todos os tempos. O Hitchcock tem, no mínimo, uns 3 filmes que estão nessa lista. E se o Hitchcock tem 3 filmes entre os 100, é porque realmente ele é considerado um belíssimo diretor e por isso que ele recebe com louvores o nome de mestre do suspense. Nós não vamos especificar um filme hoje, nós vamos falar sobre os filmes do Hitchcock em geral. São vários muito bons, tem uns assim que a gente nem pode imaginar como é que funciona a cabeça de um diretor. E quais filmes que você selecionou para a gente bater o papo sobre? Fiz uma lista aqui de uns 17, 20 filmes, mas eu vou mencionar só 5, que seria aí a lista dos meus preferidos, vamos dizer, ou porque são aqueles que realmente eu assisti com mais detalhe, Tem um filme, inclusive, que ele não aparece muito na lista dos colegas da internet, que é O Homem que Sabia Demais, com o James Stewart e com a Doris Day. Por que eu gosto desse filme? Porque ela canta uma música, que nós aqui cantamos, pelo menos quando eu era mais jovem, cantava bastante, que é Que Será, Será, E essa música ficou na minha cabeça, porque o ápice do filme é essa música, O Homem que Sabia Demais. Os outros... Os Pássaros, Psicose, Rebeca e Um Corpo que Cai. Por muitos críticos, o filme que mais é aceito como o melhor filme do Hitchcock chama-se Vertigo, o nome original, e traduzido aqui no Brasil por Um Corpo que Cai, que conta a história de um detetive aposentado que é contratado para pesquisar o que acontece com a esposa de uma pessoa, só que ele sofre de medo de altura. Realmente esse filme é muito bom, eu também gosto bastante dele. Você costuma assistir mais de uma vez os filmes do Hitchcock? Sempre que eu tenho chance, dos filmes que eu encontro, eu assisto novamente. De preferência, se for no outro idioma, melhor ainda, mas às vezes acha em espanhol e acha em italiano, é meio raro. Aí eu assisto novamente, mesmo que eu tenha assistido o filme. Dessa lista que você fez aí, O Homem que Sabia Demais, Os Pássaros, Psicose, Rebeca, a Mulher Inesquecível, Um Corpo que Cai, o que te atraiu para selecionar exatamente esses 5 filmes para falar sobre o Hitchcock? A maneira como ele envolve você. Apesar de que os filmes de hoje também têm essa tônica de querer envolver você, não contar o que vai acontecer, por isso que a maioria dos críticos hoje não conta o filme por causa do negócio de spoiler, que eu não concordo. Pode contar à vontade, porque se você não vê, você não vai sentir o filme, É a maneira como ele conduz o espectador durante o filme. Ele leva você, às vezes, para um caminho diferente do que vai acontecer. Lembrando que ele fez isso há 50, 60 anos atrás, quando não tinha nenhum efeito especial praticamente.
os efeitos especiais da época dos primeiros filmes dele eram coisas simples que se fazia, jogos de câmera. Ele tinha algumas características, que é, por exemplo, filmar, fazer o filme inteirinho, às vezes, dentro de um ambiente só, que é o caso, por exemplo, da Janela Indiscreta. 80% do filme é um cara observando a vizinhança, porque ele é um fotógrafo, né, que está machucado, está numa cadeira de rodas. Ele usa um binóculo para observar toda a vizinhança, porque ele está num prédio, né? E o filme inteirinho, basicamente, se passa no apartamento, no quarto, né, inclusive, do observador. E ele usa muito isso. O filme Pássaros, ele tem um diferencial dos outros filmes. Ele não tem fim. O fim dele deixa o espectador com cara de ué. Então, nesse filme, Os Pássaros, e no filme Psicose, eu tenho uma colocação pessoal a fazer, porque eu assisti a cena dos pássaros lá nos estúdios da Universal Studios, nos Estados Unidos. Então, deu para saber como que eles fizeram a cena, né, usando de artifícios para você ver que é pássaro. Pasme você, era simplesmente como se fosse origami de papel, que ficava balançando, né? Quando você está assistindo na televisão, a impressão que você tem é que são realmente pássaros. Quando você está lá no estúdio, você não tem essa impressão porque fica visível que esses pássaros são feitos de papéis, tipo origami, assim. E o Psicose foi a mesma coisa. Eu assisti a cena do banheiro, então você tem uma ideia completamente diferente quando vê lá no estúdio feita novamente, que é bem diferente de quando você vê na televisão. Para você ver o efeito que a televisão passa para nós, telespectadores, e como que o diretor entende desse assunto, né? Não só do ponto de vista comportamental das pessoas, como do ponto de vista técnico da mídia, né? No caso aí, a televisão. O filme Psicose, ele tem uma particularidade. Ele começa focando em uma atriz e você pensa que aquela atriz é a principal da história. E, de repente, muda tudo. Porque é justamente essa é uma característica do Hitchcock. Com relação aos filmes do Hitchcock, é que eu tive, chamemos assim, de felicidade, né, de passar 2 dias nos estúdios da Universal Studios em 1994. E lá eu fui 2 dias a ver os cenários dos filmes mais famosos, né, da Universal. Eram 2 do Hitchcock, Os Pássaros e Psicose. Nos Pássaros tem uma atriz chamada Tippi Henry. Ela escreve que ela teve muito problema com o Hitchcock por julgá-lo um assediador sexual. Ela conta que, como ela não aceitou essas investidas do Hitchcock, e como ela tinha um contrato com o Hitchcock de 3, 4 anos, ela deixou de trabalhar com o Hitchcock, mas ele não deixou ela trabalhar com ninguém. Por isso que a Tippi Henry praticamente encerrou a carreira com os filmes do Hitchcock. O filme Rebeca, A Mulher Inesquecível, tem uma particularidade que está relacionada com uma autora brasileira, a Carolina Nabuco, que escreveu A Sucessora, que também foi feita uma novela na Rede Globo. Qual é essa particularidade, Padu? Então, a particularidade que fica registrado, né, que a americana que escreveu o livro Rebeca é considerada que ela fez um plágio, porque basicamente a história é a mesma da Sucessora. Quem adquiriu os direitos do livro A Rebeca foi um produtor chamado David Selznick. E ele queria que o Hitchcock fizesse o filme na mesma linha do livro Rebeca. Só que o Hitchcock não aceitou. Ele colocou o filme da maneira como ele entendia o cinema. E isso causou uma certa ruptura entre ele e esse produtor, né? Teve outras situações com esse mesmo produtor, tudo por causa da maneira do Hitchcock enxergar o cinema, que era de uma maneira de fazer o cinema altamente minucioso, cheio de pequenos e grandes suspenses, né? Fazer com que o espectador realmente mantivesse a atenção do início ao fim do filme. Em 1934, a brasileira Carolina Nabuco escreveu o livro A Sucessora, que logo alcançou um sucesso de público no Brasil. Diante disso, ela resolveu traduzir o livro para o inglês e enviar a tradução a seus agentes internacionais. A história de Marina, uma jovem recém-casada que, após uma romântica lua de mel, muda-se para a mansão do marido, o milionário Roberto Stein. O que realmente incomoda Marina é a presença em tudo da falecida esposa de Roberto, Alice. E Marina é constantemente comparada a ela. E a governanta da casa
Endeusa a ex-patroa. Em 1938, a escritora britânica Daphne du Maurier publicou Rebecca, e em 1940, uma adaptação cinematográfica de Rebecca por Alfred Hitchcock conquistou 2 Oscars, incluindo o de melhor filme. Com o sucesso do filme, o caso de possível plágio ganhou os jornais brasileiros e logo chegou aos Estados Unidos. No Brasil, a sucessora ganhou uma adaptação para a TV feita por Manuel Carlos, com a atriz Susana Vieira interpretando Marina. A novela ocupou a faixa das 18 horas da TV Globo entre 1978 e 1979 e chegou a ser vendida para cerca de 50 países, entre eles Angola, Holanda, Itália e Suíça. Também Os Pássaros, publicado pela autora inglesa em 1952, foi acusado de plágio dessa vez pelo escritor inglês Frank Baker, que lançou um livro chamado Os Pássaros com a mesma premissa em 1936. Uma das características do Hitchcock foi aparecer em vários de seus filmes, uma pontinha, uma aparição bem pequena. Ele fez isso em 15 filmes. Ele apareceu em vários filmes e um deles, ele participou de 5 minutos e pouca gente percebe que ele estava dentro do filme. E em seus últimos filmes, essa aparição ficou no começo dos filmes, porque as pessoas sabiam que ele iria aparecer e elas ficavam ansiosas. Então, para tirar essa ansiedade do público, ele punha já no começo e o pessoal não ficava mais procurando ele e aí prestava mais atenção na história. Ele tinha um problema de obesidade, né? A figura que a gente tem dele, das fotos, ele é uma pessoa gordinha na barriga. E essa estrutura, se você fizer uma linha tipo charge ou alguma coisa assim, caracterizar ele através só de linhas de desenho, vai aparecer o rosto dele, que já é um rosto diferenciado por causa do lábio dele, diferente dos outros, e também da barriga. Então, às vezes, aparecia no filme somente esse tipo de silhueta, né? Sim, a silhueta dele já era uma forma de identificá-lo no filme. Lendo e somando e vendo todos os detalhes sobre a filmografia do Hitchcock, a gente tem que dar mão à palmatória. Mesmo para os tempos de hoje, se comparado aos filmes de hoje, ele deve ser considerado um grande conhecedor da arte de fazer filmes e da arte de mostrar no cinema, né? Eu queria só ressaltar que, além de toda a carreira do Hitchcock, começou a trabalhar com design para empresas de filmes, né? Entretenimento. Ele passou por esses trabalhos de fazer filme mudo, filme falado, preto e branco e filme colorido. E, além disso, ele criou uma série chamada Alfred Hitchcock Presents, ou traduzindo, Alfred Hitchcock apresenta, né? Ele fez mais de 250 episódios, dos quais 15 ele dirigiu diretamente. Os outros foram outras pessoas que ele contratou. Mas ele é considerado o autor de todos esses episódios. E era muito famoso na TV, não me lembro que TV, se era Record ou era Bandeirantes, que passava esse seriado. Mas eu assisti bastante. Um dos pedacinhos da chamada, né, para assistir o episódio, era a silhueta dele. Só o contorno, a barriguinha dele e os lábios caídos e a careca, né? Então era fácil de detectar. Ele aparecia no começo do seriado, né, do episódio, falando alguma coisa, com a plaquetinha lá no cinema, né, anunciando alguma coisa, e o seriado tinha o episódio mais ou menos, gastava 30 minutos, todos eles de suspense, chegando a ter, às vezes, até terror, um pouco de terror, né? Tem alguns que consideram que o filme, por exemplo, Os Pássaros, ele tem uma dose muito alta de terror. Até porque a Tippi Hedren, ela teve 2 acidentes. Um levou uma bicada no olho, né? Levou uma semana para se curar. E um outro que estava numa cabine de telefone e o vidro se estilhaçou em cima dela. Então o filme também tem essa característica de que ele não é só um filme de suspense, mas um filme de terror. Como é o Psicose, né? Também você pode trabalhar nesse nível de terror e de suspense. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. Hoje você ouve Cinema no Rádio com Padu, falando sobre o cineasta Alfred Hitchcock. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar com relação ao Hitchcock, que além dele ser considerado mestre do suspense, ser considerado um dos melhores diretores do cinema, é que os filmes que ele faz realmente
são filmes que a gente tem um prazer em assistir, porque ele aborda não só suspense, como alguma pincelada de terror, e em alguns deles espionagem, né? Como Intriga Internacional, por exemplo. E se fosse me dado a opção de dizer que filmes eu indicaria A Janela Indiscreta, até porque tem a Grace Kelly como papel feminino, né? Que é a namorada do fotógrafo. O Homem que Sabia Demais, por causa da música que a Doris Day canta, Que Será, Será. Os Pássaros, que nós já comentamos, é um filme que tem, então, essa pincelada de terror. Psicose, que eu acho que, apesar de tudo, não ser o melhor filme dele, de acordo com o especialista, ele é o mais famoso, principalmente por causa da cena do banheiro, né? Do assassinato da moça no banheiro. Depois, O Corpo que Cai, que é considerado por muitos como o melhor filme dele, onde tem um investigador aposentado que é contratado para investigar a esposa de alguém, né? E Rebeca, sendo que Rebeca, é só uma opinião pessoal minha, é um filme mais introspectivo do que dos outros. Os outros têm que pensar também para participar do filme, mas Rebeca me parece que é mais introspectivo, dependendo de como você está, não julgo um filme bom para assistir, mas é meu gosto pessoal. Todos esses filmes que você indicou, nós temos que levar em consideração a época em que eles foram filmados, porque lá se mostram os costumes da época, o que se pensava a respeito de um determinado assunto, e isso é transmitido no filme. Então, nós temos que levar isso em consideração. E levando isso em consideração, a gente percebe que os filmes envelheceram bem, como é um costume dizer hoje. Alguns filmes, eles envelhecem mal. Aquilo que na época foi um sucesso, hoje você assiste, você fala, não é possível, porque esse filme fez tanto sucesso? Porque realmente ele não era um bom filme, porque um bom filme, ele sobrevive, apesar de ter algumas características de sua época, ou falta de efeitos especiais, ou efeitos especiais muito simples. E até da cultura existente no contexto da época. Por exemplo, o Hitchcock é inglês, mas a maioria dos filmes dele, ele fez nos Estados Unidos, né? Ele olha pelo lado do povo americano, né? E não do povo inglês. Sim, ele tem uma ótica de homem, ele tem uma ótica de americano. Então, se você pega os filmes do pessoal que fez Sherlock Holmes, você percebe essa diferença, porque a maioria do pessoal que fez Sherlock Holmes tenta se basear no costume londrino, né? No costume inglês. Cada país que o filme tem a sua origem, ele tem uma maneira de ser filmado. É diferente se assistir filmes de Hollywood e filmes franceses, eles são diferentes. Filmes argentinos são diferentes de filmes espanhóis, eles têm uma outra visão. Filmes brasileiros têm uma outra visão. Por isso, às vezes, um gosta mais de um, o outro gosta mais de outro. É questão também de gosto. Então, eu tenho navegado nos serviços de streaming, acionando os filmes que vêm lá da Turquia, da Índia, mesmo que eu não entenda o idioma e não esteja legendado, tá? Mas o jeito de interpretar e o jeito de contar a história é completamente diferente. Sim, é questão de cultura também. Filme também é questão de cultura. Não é só questão de competência. Então, nós temos que levar em consideração isso toda vez que nós vamos ver um filme diferente, para a gente poder saber apreciar o que o diretor quer passar para a gente. Por isso que o cinema é considerado, vou falar, a bela arte, né? A grande arte. Nós estamos hoje falando sobre os filmes de Hitchcock, porque ele tem vários, mais de 50. Inclusive, tem alguns que ele participou não como diretor, mas como assistente. O Padu elaborou uma lista para você aí que está ouvindo a gente ter uma ideia desse diretor. Porque se nós formos indicar apenas um filme do Hitchcock, vai ser nossa preferência. E ele tem inúmeros. E às vezes o que agrada a mim não agrada o Padu e não agrada a você, ouvinte. Então, você procure saber quais os filmes de Hitchcock, veja a sinopse deles, e aí você decide aquele que mais lhe agrada, o tipo que mais lhe agrada. Então é isso aí, Marta, eu concordo com você, mas o ouvinte, se ele estiver realmente interessado, eu acho que ele vai ter um ganho de conhecimentos inclusive sobre o comportamento humano, porque o Hitchcock parece-me que nasceu psicólogo, né? Não só diretor de cinema, mas um psicólogo, porque ele sabe envolver o comportamento do ser humano. Eu agradeço ao Padu por bater mais um papo aqui no Cinema no Rádio. Nós falamos hoje sobre o cineasta, o diretor Alfred Hitchcock.
Marta, eu quero agradecer aos seus ouvintes e a você também pela oportunidade, porque por mais que a gente tenha assistido os filmes e por mais que a gente pesquise, a gente acaba esquecendo de um monte de detalhes, né? Então, nessa hora, à medida que eu fui relembrando os fatos, eu fiquei muito feliz, como é o caso dos Pássaros da Psicose, que eu falei que eu assisti em 1994 nos estúdios da própria Universal, a simulação, né, da cena dos Pássaros do Psicose. Marta, eu gostaria de agradecer novamente essa oportunidade de falar sobre filmes. Hoje nós falamos de Alfred Hitchcock e estou à disposição. Até o próximo Cinema do Rádio. Além dos filmes que abordamos hoje, se você quiser saber mais de Hitchcock, quiser ver mais de seus filmes, anote aí na sua lista. Pacto Sinistro, de 1951. Interlúdio, de 1946. Festim Diabólico, de 1948. A Sombra de uma Dúvida, de 1943. Os 39 Degraus, de 1935. A Dama Oculta, de 1938. Disque M para Matar, de 1954. Ladrão de Casaca, de 1955. O Homem Errado, de 1956. E O Terceiro Tiro, de 1955. Este último, uma comédia com toque de mistério. Você ouviu Cinema no Rádio com Padu e Marta Padovese. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.